Depois da localização dos corpos das 10 vítimas, a prisão de 5 suspeitos e a apreensão de uma adolescente, a Polícia Civil vai realizar uma coletiva de imprensa hoje para trazer o desfecho das investigações da chacina que chocou o DF, também o país. Vou falar com a Maíra agora. O que já se sabe antes dessa coletiva? O que a gente consegue adiantar? Que a gente já descobriu antes do resultado final, hein, Maíra? O que a gente adianta, viu, Neila, é que foi uma tragédia com 10 pessoas mortas, todas elas da mesma família, mortas inclusive com requintes de crueldade, 5 pessoas presas, um adolescente apreendido e, ao que tudo indica, esses crimes foram cometidos por uma motivação financeira. A polícia conseguiu chegar até esses 5 suspeitos e eles foram trazidos, inclusive, aqui para a delegacia, mesmo depois de já terem ido para o DPE, terem passado por aqueles exames de praxe, do IML, eles foram trazidos para cá novamente ontem para que fizessem parte das acariações, que é um procedimento previsto para confrontar os depoimentos prestados até então. Essa acariação certamente ajudou a polícia a montar ali um quebra-cabeça. Claro que a gente acredita que pela complexidade desse caso, há ainda algumas peças que precisam ali desse encaixe certinho, mas a polícia certamente vai passar todas as informações nessa coletiva do que motivou de fato e o que já se sabe até o momento. A gente, com base aí nessa cobertura desses últimos dias, a gente teve acesso a várias informações que justificam essa motivação financeira. Seria um dinheiro recebido por algumas mulheres, dinheiro de vendas de casa, vendas de terrenos, dinheiros que seriam investidos em negócios, por exemplo, no salão da cabeleireira Elisamar. Há também uma outra hipótese aí que foi levantada com relação à venda do terreno onde a família do Marcos moravam ali o Marcos, a Gabriela, morava também a Renata, e isso acabou despertando o interesse, por exemplo, das outras pessoas, dos suspeitos que foram presos. Havia então todas essas questões aí que foram levantadas nesses últimos dias, mas sempre envolvendo dinheiro, tá? Ao que a gente levantou aí, tudo que a gente acompanhou nesses últimos dias, de acordo com os depoimentos, que são informações que foram sendo repassadas, não por inteiro, mas que a gente acabou juntando, cruzando depoimentos, cruzando algumas entrevistas que foram concedidas pelo delegado. Tudo isso teria sido arquitetado por uma pessoa. Ao que tudo indica, com base em alguns depoimentos prestados, seria o Gideon Batista, de 55 anos, ele que foi a primeira pessoa a ser presa, ele que levantou a primeira hipótese, Neila, para a gente relembrar de que todo esse crime teria sido arquitetado e organizado pelo Marcos e pelo Tiago, que depois a polícia descobriu que eles foram mortos e que também foram vítimas. A partir do momento que o Horácio, que foi preso, o Horácio Carlos, de 49 anos, e o Carlomã Nogueira, de 26, eles prestaram depoimentos e aí eles apontaram para o Gideon como mandante de tudo isso, o Gideon resolveu ficar calado. Ele não mais se pronunciou. E a polícia foi se baseando bastante nos depoimentos prestados pelo Carlomã e também o Fabrício, desculpa, vamos aqui dar os nomes corretos. O Fabrício e o Horácio, que foram o segundo e terceiro presos, eles que indicaram o Gideon como o mandante de tudo isso, e os depoimentos desses dois ajudaram a polícia a chegar aos cativeiros, a chegar à identificação dos corpos e chegar também a outros suspeitos, que até então havia um quarto suspeito, que era o Carlomã. Agora sim a gente fala dele, o Carlomã Nogueira, ele de 26 anos, integrante do PCC. Ele foi trazido aqui para a delegacia, prestou o depoimento também, e aí a gente teve um quinto suspeito preso. Esse quinto suspeito, que foi o Carlos Henrique Alves da Silva, de 27 anos, conhecido como Galego. Nesse meio tempo, desses 5 suspeitos presos, a gente teve a apreensão de um menor de 17 anos, que foi trazido aqui para a delegacia pela Polícia Militar, e ele também prestou algumas informações importantes, dizendo que esteve no cativeiro, que viu 2 mulheres ali amarradas, conversando, que presenciou também
ali o Marcos no local e que teria visto alguns dos suspeitos cavando a cova ali onde o Marcos foi enterrado e encontrado. Esse adolescente, ele foi liberado, mas ele foi sim ouvido pela polícia e a polícia agora está se baseando também no depoimento dele. Ele teria sido contratado para levar móveis ao cativeiro. E a polícia também disse que esse último suspeito preso, ele estaria nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias do adolescente. Ou seja, cada um tinha uma função dentro dessa chacina, dentro desse crime, Neila. As pessoas que mataram, as pessoas que sequestraram, as pessoas que furtaram o celular, as pessoas que foram contratadas para levar móveis, pessoas que estiveram ali para fazer alguma movimentação desse crime, e alguns deles relataram, inclusive, que foram contratados para situações pontuais, não sabendo dos assassinatos, não sabendo, por exemplo, a motivação real. Algumas pessoas foram contratadas, segundo depoimentos prestados até agora, por valores menores do que aqueles que foram anunciados inicialmente em depoimentos, valores que passavam de R$400 mil. E alguns suspeitos disseram que executaram as tarefas e que não receberam por isso. A polícia então juntou todos esses depoimentos para chegar a uma conclusão. Foi até um posicionamento dado pelo delegado Ricardo Viana, que está conduzindo essas investigações, de que estavam sendo concluídas. E por isso vai ter essa coletiva ainda de manhã para explicar os detalhes dessa história. A gente deu aqui alguns pontos que foram mencionados durante esses mais de 10 dias de investigação, de cobertura desse caso, mas a polícia agora vai passar para a gente a linha do tempo, quando que tudo isso começou. O que a gente sabe é que pode ter começado em dezembro do ano passado, os primeiros passos ativos dessa chacina, mas algo que já estava sendo arquitetado provavelmente há mais tempo e se desenrolou. Tem uma questão aí que também foi levantada e que a gente espera confirmar na coletiva, de que essas pessoas, elas foram sendo eliminadas pouco a pouco, viu, Neila? Para que elas não recebessem dinheiro, para que fosse uma eliminação por herdeiros. Então, isso também deve ser esclarecido nessa coletiva. O que a gente sabe mesmo, Neila, é que foram 10 pessoas mortas por uma ganância, por uma motivação financeira. Temos 5 suspeitos presos, um menor que foi apreendido, e a gente ficou aqui de plantão na delegacia durante todo esse tempo. Hoje, a delegacia está até tranquila e a gente teve a informação de que todos os suspeitos que foram trazidos de volta aqui para a 6ª DP ontem, para essa cariação, para esse confronto de depoimentos, todos eles já desceram novamente para a carceragem. Então, não estão mais aqui na delegacia, Neila. Então, a expectativa é muito grande para essa coletiva de imprensa, porque vai trazer outras respostas que ainda precisam chegar. Será que os demais integrantes da família correm algum risco, né? Foi mesmo uma pessoa que arquitetou tudo, e essa pessoa que está sendo acusada de arquitetar, o Gideon, não só teria arquitetado, se é o que o delegado vai falar, mas a participação dele foi efetiva, porque ele chegou na delegacia com as mãos queimadas. Tem vídeo dele comprando gasolina no posto. Então, essa história, ao que tudo indica hoje, vai ser elucidada a partir dessa coletiva